Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar dessa aula, este mini curso aí sobre Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Documento este que é de parâmetro, né, que é utilizado para todos os estados e municípios aí. Inclusive, muitos municípios cobram esse assunto no seu concurso, né? Por quê? Porque é um manual top de linha, é uma referência realmente no Brasil determinado desse assunto. Então, o aluno, quando consta esse item no edital, gente, é questão certa. Bacana? Vamos lá, capítulo 3º, tá? O capítulo 3º, nós vamos trabalhar os elementos da ortografia e da gramática, ou seja, quais são os principais elementos aí na questão da ortografia e da gramática a serem adotadas aí na expedição dos documentos oficiais da Presidência da República, né? Lembrando para vocês, isso aqui é uma aula desse manual de redação, tá? Manual de terceira edição, revisada, atualizada e ampliada. Eu acredito que esse manual de redação deve perdurar para os próximos 10 anos, esse manual de redação. Então, tem duas partes esse manual de redação. A primeira parte, né, que fala as comunicações oficiais. As comunicações oficiais, nós temos 3 capítulos, né? Capítulo 1, que são os aspectos gerais da redação oficial. Capítulo 2, as comunicações oficiais. E o capítulo 3, elementos de ortografia e gramática. Desse capítulo, tá? Aliás, dessa parte 1, tá? Na minha opinião, o mais importante é o capítulo 2, tá? O capítulo 2, você pode ter certeza, é o capítulo na qual nós teremos mais questões produzidas de todas as bancas de concurso. Então, tem que saber. Ah, tem que saber. Esse capítulo 3º, que é o elemento de ortografia e gramática, né? Eu não sou a pessoa mais habilitada para ministrar esse curso, né? Esse capítulo, porque esse capítulo aí, você já tem essa aula, que é a aula de redação, né? Aula de redação. Inclusive, eu, professor Luiz, eu estou pedindo aí para o professor César Bodão, que é o nosso professor de língua portuguesa, ele vai gravar para vocês o capítulo 3º, tá? O capítulo 3º, que é a ortografia, tá? Ortografia e a gramática. Inclusive, ele vai gravar com base no texto de vocês. Mas, aproveitando aqui a aula, apesar que vocês vão ter mais uma aula, vamos dar uma repassada, só para a gente dar uma pincelada, o que tem de importante aqui, né? E aí, eu vou dar essa pincelada e vão ser com os olhos de quê? De quem elabora a prova, tá? Eu tenho uma expertise muito grande, que eu me coloco no lugar do examinador, na qual aí, quais são os principais pontos que o examinador pode cobrar. Eu acredito o seguinte, que ele vai elaborar uma prova sobre manual de redação, ele não vai cobrar, tá? Ele não vai cobrar as questões de ortografia, as questões aí de gramática, né? Eu acredito que não faça isso, né? Deixa eu já alinhar aqui certinho. Aí, ó, beleza, né? Então, capítulo 3º, ó, parte 3, capítulo 3º, né? Elementos da ortografia e da gramática. Por que ele não vai cobrar isso, professor? Porque ele vai cobrar elementos da redação oficial, né? Como é que você deve, qual documento é utilizado para determinada comunicação, como é que é a questão da formatação, como é que é a questão do pronome, né? Quais são os tipos de comunicação oficial. Estes tópicos que eu acredito que devem ser objeto da questão de prova. Por quê? Porque todo concurso tem língua portuguesa. Então, se ele quiser cobrar ortografia e quiser cobrar gramática, cara, papo reto, ele vai cobrar na prova de língua portuguesa. Mas, mesmo assim, como aqui na LAC você sempre vai ter a melhor preparação, tá? Nossos melhores professores, nós vamos gravar essa aula aí de língua portuguesa também, do manual, né? Vamos lá. No capítulo 3º, breve esclarecimento, né, a ortografia, né, a correção ortográfica, requisito elementar de qualquer texto, e ainda mais importante, quando se trata de textos oficiais, né, deve-se consultar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, né, outro dicionário para verificar. Ou seja, a comunicação oficial, isso eu falo para vocês porque eu militei por muito tempo na administração pública, né, e na administração pública, né, há uma preocupação pelos agentes públicos, pelos servidores públicos muito grande em relação à redação do texto. A redação do texto que esteja com uma grafia correta, com vocabulário correto. Eu acredito que o meu português evoluiu muito, né? Evoluiu muito aí nesses anos de administração pública, tá?
Então, uso do hífen, né? O hífen é um sinal usado para, aí, ó, 3 situações, né? Ligar os elementos das palavras compostas, vice-ministro, para unir pronomes átomos e averbos, agradeceu-lhe, tá? Para o final de uma linha, indicar a separação de sílabas, né? De uma palavra em duas, né? Partes, né? Ó lá, né? Comparar governo, né? Então terminou a linha. Só que hoje em dia as pessoas não fazem mais essa separação, né? Então vamos lá, né? Então tem uma composição aí da hífen, né? Ó, em composição vocabular com ênclise, mesóclise, repetindo quando coincide a transição, ó, decreto-lei, exigem-lhe, né? Façar-se-á, ó, tá? Hífens compostos, locuções, encadeamentos vocabulares, né? Ó, abaixo-assinado, decreto-lei, né? Girassol, aí, ó, né? Palavras compostas, né? Advocacia geral, diretor-geral, secretaria-geral. Isso aí nós estudamos na aula seguinte, né? Na aula anterior, aliás, né? Dos compostos de adverso, bem e mal, ó. Bem-estar, mal-estar, bem alinhado. Aí, ó. Então, essa aqui é a questão do hífen, né? Hífen nas formações de prefixação, recomposição, sufixação, ó. Então, ele tem... Esse aqui, realmente, isso aqui é... toda uma repassada, aspas, eu deixei aqui amarelo porque é uma questão de português, mas que pode ser cobrada, né? Pode ser cobrada. O professor Bodô vai passar cada item desse para vocês, né? Então eu tenho a humildade aí de reconhecer aí até onde vamos nos limites como professor, tá? Como professor. Então, ó, aspas, olha aqui, né? Então tudo que eu deixei aqui em amarelo, que na minha opinião, né, pode ser cobrado na prova, lá, ó. Aspas, né? Ah, professor, o que é essas aspas, né? Aspas é isso aqui, ó. Tá, e os dois risquinhos aí, aspas, né? Ah, faz tempo que eu não uso, né? Ó, como que você vai usar a aspa na formatação, né? Antes e depois de uma citação textual direta. Ó, direta. Ó. Quando esta tem até 3 linhas sem utilizar itálico. Olha, então, quando você usar letra A, ó, citação direta, até 3 linhas sem utilizar itálico. Essas coisinhas, tá? Vou usar uma caneta agora aqui, a azul, né, que fica melhor. Essas coisinhas, isso que o examinador gosta de cobrar. Por exemplo, olha aqui, a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Ó, Constituição Federal, tá? De 88, aqui, tá? No seu parágrafo único do artigo, ó, vamos lá, ó, artigo 1º, parágrafo único, aí, ó, certinho na técnica legislativa, ó, afirma, ó, direta, ó, aí, atrás, ó, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, direta ou indiretamente, representantes eleitos, né, direta ou indiretamente, né, tá, eleitos direta ou indiretamente, eu acho que está faltando aí, faltou o direto aí, né, onde está o direto aí, né, aí, ó. Ah, professor, não está aqui, ó. Achei um erro aqui. Eu vou até pegar minha Constituição aqui, só um minutinho. Deixa eu pegar minha Constituição aqui, ó. Sempre quando eu estudo, ó, eu faço isso, ó. Tem a Constituição impressa aqui, ó, tá? Aqui, ó, artigo 1º, ó. Ah. Tá? Aqui, ó. Ah, não, tá certo. Oh, desculpa aí, gente. Tá certinho ali. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente no termos da lei, ó, ou diretamente no termos da lei. Então, eles são eleitos aí, bacana, então tá certo, tá certinho o texto aqui. Isso aqui é uma citação direta, tá? É uma direta, né? Aí, ó, direta, né? Então, são eleitos diretamente aí pelo povo, né? Pelo povo, né? Ok, fácil, né? Tranquilo. Fechou, né? Então, primeiro uso do aspas, isso pode cair na prova. Segunda situação, ó, aspas simples, né? Ó, o que é aspas simples? Ó? É apenas um risquinho, tá? Só um. Quando que se utiliza isso? Ó? Já contiver aspas. Então aqui, ó, as citações, ó, já contém aspas aqui esse texto, olha aqui, né? Já contém aspas aqui e essas são substituídas por aspas simples, né? Ó, as citações são os elementos retirados dos documentos pesquisados durante a leitura da documentação e que se revelam úteis. Olha aqui, ó, aspas simples aqui, ó. Por que utilizou aspas simples aqui?
Porque já tem aspas normais, ó. Contiver. Contiver, já contiver aspas, né? Pronto, né? Outro exemplo, o servidor informou, o cidadão deverá assinalar, concordo ou discordo. Olha que texto bonito, ó. Concordo ou discordo, né? Então, o cidadão deverá assinalar, concordo ou discordo. Então, quando que você vai utilizar aspas simples? Quando já no texto contiver as aspas normais, que são os dois risquinhos, né? Quando a citação ocupar 4 ou mais linhas, deve-se optar pelo parágrafo recuado, sem aspas e sem itálico. Ah, professor, então aspas normal, voltando aqui, ó, isso que gosta de ser cobrado na prova, ó, vou ter aqui, ó, aspas aqui, ó, citação textual direta, ó, direta, ok, direta, quando essas têm até 3 linhas e sem utilizar itálico. Agora, você tem mais de 3 linhas, como é que você vai fazer? Duas situações, tá? Duas situações. Você vai fazer um parágrafo recuado, tá? Afastar ele mais um pouquinho, tá? Afastar ele mais um pouquinho. E você vai colocar sem aspas e sem itálico. Tem uma citação, ó. Já é tempo de zelarmos, né, com mais assiduidade, não só pelo polimento da frase, mas também e principalmente pela sua carga semântica, procurando dar aos jovens uma orientação capaz de levá-los a pensar com clareza e objetividade para terem o que dizer e poderem expressar-se com eficácia. Tá aí. Então você recua, né, um pouquinho, né? Você recua ele um pouquinho o texto, né? Você dá uma recuada no texto. E aí você não usa aspas e não coloca itálico, e claro que é uma citação direta, você tem que colocar aqui, ó, Garcia, 1995. Outra situação, né? Vamos lá. Quando necessário para diferenciar títulos em termos técnicos, expressões fixas, definições, exemplificações e assemelhados, né? Vamos lá, professor. Vamos lá, olha aqui, exemplo. O menor inteiro que divide simultaneamente cada membro de um conjunto é o máximo divisor comum. É para diferenciar títulos, termos técnicos, né, expressão, para diferenciar, ó. Então aqui ele diferenciou, ó. Né, para não confundir o prefixo antes, não, ok, né? Posição da aspas em frase contendo citação, né? Olha aí, ó. Então, isso aqui são os elementos, né? Esse aqui, ó, itálico. Quando se usa itálico, isso é importante, pode cair na prova também, ó. Os títulos de publicações, né? Livros, revistas, jornais, periódicos ou outros títulos de congresso, conferências, slogans, lemas, sem o uso de aspa, né? Com inicial maiúscula em todas as palavras, exceto da ligação. Foi publicada a nova edição. Olha aí, ó. Moderna gramática. Então, está fazendo uma citação de publicações. Tá? Quando tiver uma citação de publicações, você deve colocar em itálico. Olha aí, citações diretas. Citação pode ser de livro, revistas, jornais, né? Então, itálico. Cara, citações de publicações. Tem que estar no seu... Você tem que estar isso aí na sua ajuda à memória, né? Ah, professor, como é que você faria, professor, aqui para revisar? Eu colocaria assim, né? Itálico, ó. Fazer um resuminho para vocês, ó. Convite especial para você, meu amigo, minha amiga que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa caminhada, e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$ 69,90. É isso mesmo, preço aí imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.